Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje para compartilharmos juntos um momento de reflexão sobre um tema que é tão relevante em nossas vidas: o recomeço. A caminhada da vida é repleta de altos e baixos, de momentos de triunfo e desafios. Mas uma das maiores bênçãos que Deus nos concede é a oportunidade de recomeçar, renovar nossas forças e seguir adiante com fé e esperança. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de recomeços. E nessa mensagem eu quero trazer à sua atenção 4 grandes exemplos que nos deixam grandes lições. Vamos começar nossa reflexão com a história do profeta Jonas. Jonas recebeu a ordem de Deus para pregar a cidade de Nínive, mas fugiu da tarefa por medo. Ele foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias em seu ventre, até que compreendeu a necessidade de se arrepender e obedecer a Deus. Ao ser vomitado na praia de forma milagrosa, Jonas recebeu uma segunda chance para cumprir a sua missão. Assim aprendemos que Deus nos dá oportunidades para recomeçar e nos alinha com seu propósito quando nos voltamos para Ele. O segundo exemplo é a história de Jó, que recomeçou após as perdas. A vida de Jó é um exemplo impactante de alguém que enfrentou perdas devastadoras, mas que, apesar de todas as adversidades, manteve sua fé em Deus. Jó perdeu seus bens, perdeu sua saúde e até mesmo o apoio de amigos e familiares. No entanto, ele escolheu se apegar à sua fé e continuar confiando em Deus. Eventualmente, Deus restaurou sua vida e lhe deu o dobro do que havia perdido. A história de Jó nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e pode nos capacitar a recomeçar com uma fé inabalável. O terceiro exemplo é a parábola do filho pródigo, um recomeço de arrependimento e amor. A conhecida parábola do filho pródigo nos mostra como o amor de Deus é capaz de nos dar uma segunda chance, mesmo quando escolhemos caminhos errados. Nessa parábola, o filho mais novo desperdiçou sua herança em uma vida de excessos, mas quando se encontrou em meio à miséria, decidiu voltar para seu pai. Ele foi recebido de braços abertos, sem julgamento, e teve a oportunidade de recomeçar sua vida. Isso nos revela que Deus nos espera ansiosamente, não importa o quão longe tenhamos ido, e nos dá a segunda chance de recomeçar com seu amor, que é imensurável. O quarto e último exemplo é a ressurreição de Jesus. Sim, um recomeço definitivo. O maior exemplo de recomeço na história é a ressurreição de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição não apenas trouxeram a redenção para a humanidade, mas também nos mostraram que, mesmo diante da morte, Deus é capaz de trazer vida. A ressurreição de Jesus nos inspira a enfrentar nossos próprios recomeços com a certeza de que Deus pode transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades de renovação e vida. Nossas vidas muitas vezes são marcadas por momentos em que precisamos recomeçar, seja após um fracasso, um erro cometido, uma perda significativa ou simplesmente quando sentimos que perdemos o rumo. No entanto, como vimos nas histórias mencionadas, Deus é um Deus de recomeços. Ele não apenas nos oferece uma segunda chance, mas também nos guia, nos fortalece e renova. Mas precisamos saber que o recomeçar muitas vezes começa com um coração arrependido e humilde.
Assim como Jonas reconheceu seu erro e Jó manteve sua fé mesmo em meio à adversidade, também precisamos nos voltar para Deus, reconhecendo nossas fraquezas e pecados. O arrependimento nos permite deixar para trás as cargas do passado e nos abre para a graça de Deus. Também precisamos de fé e confiança. A fé desempenha um papel fundamental em nossos recomeços. Ela nos ajuda a enxergar além das circunstâncias atuais e a confiar na soberania de Deus. Assim como o filho pródigo voltou com fé à casa de seu pai, precisamos confiar que Deus nos receberá de braços abertos ao retornarmos para Ele. Também precisamos ter qualidades como o amor e o perdão. O amor e o perdão de Deus são as bases sólidas de nossos recomeços. A parábola do filho pródigo nos ensina que Deus nos ama de maneira imensurável e está disposto a nos perdoar, não importa quão longe tenhamos ido. E isso nos permite recomeçar sem o peso do passado e nos dá a coragem de perdoar a nós mesmos e aos outros. Meus queridos irmãos e amigos, a nossa vida é repleta de oportunidades para recomeçar. A história de Jonas nos lembra que Deus nos chama a nos arrepender e obedecer ao seu chamado. A história de Jó nos ensina que mesmo nas maiores adversidades, nossa fé pode nos sustentar. A parábola do filho pródigo revela o amor incondicional de Deus que nos acolhe de braços abertos. E a ressurreição de Jesus nos oferece a esperança definitiva de que Deus pode trazer vida mesmo das situações mais sombrias. Então hoje, convido você, a cada um de vocês, a refletir sobre as nossas próprias vidas. Onde você precisa recomeçar? Que áreas da sua vida precisam ser renovadas pela graça de Deus? Pense nisso. Lembre-se de que Deus está com você em cada passo do caminho. Seja corajoso para se arrepender, confiar, perdoar e abraçar a esperança que Deus nos oferece, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós em nossos recomeços, guiando-nos com sua sabedoria, fortalecendo-nos com sua graça e enchendo nossos corações de esperança e amor. Obrigado por ouvir esta mensagem. Deus te abençoe.